Boa noite, amados. O Senhor nosso Deus nos reúne para que juntos possamos louvar e engrandecer o seu nome, como também ouvir da sua palavra, sermos edificados. E o Senhor nosso Deus, que conhece a nossa estrutura, nos conclama a descansar nele em todo o nosso viver, aguardando que o Senhor nosso Deus nos acompanhe em todas as nossas dificuldades e ansiedades. A palavra do Senhor nosso Deus no livro dos Salmos, Salmos 46, versos 10 e 11, assim nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que neste refúgio, nessa fortaleza, possamos estar firmados. Que o Senhor nos abençoe nesse ato de culto e nos edifique para a sua honra e para a sua glória. Amém. Amado Deus, na tua presença nos colocamos, Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor nos conhece, sabe, ó Deus, o que ansiamos, sabe das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, como também, ó Deus, conhece o desejo do nosso coração. Por isso, Senhor, nos aquietamos e assim, ó Deus, nos descansamos diante do teu altar. Invocamos, Senhor, a tua presença na nossa vida e neste ato de culto, Senhor, que tudo que aqui seja realizado para a tua honra e para a tua glória. No nome santo de Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos o nome, Senhor. Amém. Os seus intentos cumpridos no decorrer dos anos, ele executa o seu querer de acordo com seus planos, e aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem no mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atender, o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem no mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos. Seu Evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só eu esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem no
Leitura bíblica, Mateus 5, dos versos 43 ao 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Venha agora consumir tudo quanto é Salvador. Quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh, vem, nossas almas inflamar. Amém. Oremos. Santo Deus e amado Pai,
Humildemente, Senhor, nos achegamos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, por tantas vezes que falhamos, Senhor, por tantas vezes que fazemos o que não Te agrada, e Te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor, que o nosso caminhar possa ser um caminhar íntegro, Senhor, que possa ser um caminhar que agrade a Tua vontade e agrade o Teu querer, Senhor. Que dia após dia o Senhor aumente a nossa fé e a nossa dependência em Ti, Senhor, para que não possamos agir mais com a nossa vontade, mas que a Sua vontade venha se prevalecer sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor venha estar abençoando cada irmão da Tua igreja, Senhor, principalmente a igreja de Terra Nova, a cada irmão que está passando por momentos difíceis, Senhor, momentos de enfermidade. O Senhor venha estar, Senhor, com cada um, visitando em seus leitos, Senhor, para que os medicamentos possam surtir efeito, para que os tratamentos, Senhor, possam também, da mesma forma, fazer com que aquela situação melhore e que no final o Seu nome seja glorificado, Senhor. Que o Senhor dê paz aos nossos corações, que possamos passar por esse momento econômico, Senhor, esse momento de pandemia, esse momento de crise política de uma forma sábia, Senhor, de uma forma que seja prudente, Senhor, de uma forma que seja conforme a Tua verdade, conforme a Tua palavra. Nos ajude a dia após dia a ser luz, a amar aos nossos irmãos, Senhor, como acabamos de ler, a amar o nosso próximo, Senhor, e assim testemunhar de Ti até que o Senhor venha para nos buscar. Muito obrigado por tudo, aceita as nossas orações, os nossos pedidos, nós entregamos na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós oramos. Amém, Senhor. Salmos 35, versículos 27 e 28. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao
Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é
poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos. Venho te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, mas também agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos te louvando. Venho te pedir também, ó Deus, neste momento, que esteja, Senhor, com o nosso país, esteja, Senhor, abençoando, Senhor, cada um, Senhor, também os governantes, que possamos, Senhor, cada dia estarmos mais próximos, Senhor, dessa imunização, para que possamos, Senhor, novamente, estarmos todos presentes na Tua casa, Pai, para estarmos em comunhão. Venho te pedir também, ó Deus, pela nossa igreja, que o Senhor esteja com cada membro, Pai, cada familiar, Senhor, lá. Esteja também, Senhor, com a família pastoral. Que o Senhor esteja, Senhor, conosco, para que possamos, Senhor, cada vez mais te louvar e te engrandecer. Esteja também, Senhor, com os enfermos, ó Pai, que necessitam de Ti. Não somente aqueles, ó Pai, que necessitam, Senhor, da cura, Senhor, carnal, mas também espiritual. Que principalmente, Senhor, nesses momentos, ó Pai, difíceis, que possamos, Senhor, estar lembrando de Ti, mas também nos momentos alegres, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando e nos protegendo, Senhor, a cada dia. Isso que eu te peço, ó Pai, e agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Com perdão dos nossos pecados, assim que eu te oro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do nosso momento de adoração, de contrição, de louvor, vamos então agora nos edificar na palavra de nosso Deus. Mais precisamente no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Mateus capítulo 7, versículos 13 ao 23. Neste texto, então, vamos abordar o tema o ensino de Jesus para a transformação dos pecadores. Mateus 7, de 13 ao 23. Faremos esta mensagem com 3 divisões, dos versículos 13 e 14, no primeiro momento, depois versículos 15 ao 20 e a sessão final dos versículos 21 ao 23. Então, os versículos 13 ao 14, Jesus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Primeiramente, então, estes 2 versículos, Mateus 7, de 13 ao 23, o ensino de Jesus para a transformação dos pecadores. Vamos nos lembrar que neste texto escolhido em Mateus 7, na verdade, a narrativa toda começa desde o capítulo 5, porque estamos aqui já no final do Sermão da Montanha. E como bem sabemos, Jesus, quando ensina ao povo, quando ensina aos seus discípulos, às multidões, ele está ensinando ao mesmo tempo em que, mais tarde, tudo isto seria reduzido a termo, seria escrito o que nós temos como Evangelho. O Evangelho de Jesus, então, faz parte o momento em que ele ensina aos seus discípulos, em particular, e também os momentos em que ele ensina às multidões, ensina ao povo. E certamente a palavra de Jesus, como ele próprio disse, são espírito
e são vida. As palavras de Jesus, como ele próprio afirma, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, certamente, a mensagem do Evangelho que chega como boa nova, como boa notícia, para aquele que está perdido, para aquele que está sobrecarregado, para aquele que está oprimido, a palavra de Deus chega como luz, a palavra de Deus chega como salvação, das trevas para a luz, da morte para a vida. E por isso, então, não pode haver vida em quem quer que seja se não houver transformação. Por isso, então, o ensino de Jesus é sempre buscando a transformação dos pecadores. O ensino de Jesus para a transformação dos pecadores. E notemos então aqui que depois de toda a palavra dita no capítulo 5, 6 e em grande parte do capítulo 7, estamos aqui agora dos versículos 13 ao 23, pensando um pouco acerca desta forma como Jesus ensina. Então pensemos aqui a época, no momento em que Jesus fala às multidões. Ora, o Império Romano é o império que domina. César é tido como um deus. A guarda romana ou a guarda pretoriana, tanto uma quanto outra, são exércitos que estão a serviço de Roma. E temos então uma sociedade oprimida, mas nem de todo oprimida. O comércio funciona, os centros culturais funcionam, então há uma vida social pujante, tanto pelo comércio, porque Roma não é um império, como se diz, em decadência. Neste momento não. Roma entrará em decadência, quase 400 anos depois deste momento. Mas ainda não é um período de decadência, é um período de plenitude do Império Romano. Então tem toda uma vida social acontecendo. E Jesus vem e diz estas duas palavras que estão aqui contidas nesses dois versículos em que nós destacamos. Jesus olha para aquela multidão. Dentre tantos outros ensinos, vale a pena fazer a leitura dos capítulos 5 e 6. Jesus diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então notemos aqui, nesses versículos 13 e 14, pontuo o imperativo para a vida. Entrai pela porta estreita. Características. Quais são as características desta porta estreita? Mas também quais são as consequências desta escolha? Porque quando diz Jesus, entrai, é um imperativo. Entrai quem? Entrai vós, a multidão. Então, uma palavra dirigida à multidão para que a multidão o atendesse, neste sentido que já é um passo para a transformação. Um mundo que é representado pelo caminho largo, pelo caminho espaçoso, por tudo aquilo que o mundo oferece e representa, e agora Jesus vem e diz: entrai pela porta estreita. Então notemos aí que há um imperativo para a vida, uma ordem para a vida. Embora seja um imperativo, muitos teimam em não acolher esta palavra que Jesus ensina. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, por este caminho espaçoso, por este caminho em que não há exigências a serem cumpridas. Então, para os dias de hoje, para os dias de Jesus, sempre a multidão escolhe aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais prazeroso. Entretanto, Jesus está nos apontando um caminho estreito, uma porta estreita e um caminho apertado. Então, nós não somos muito afeitos a aperto.
há dificuldades, mas o caminho para a vida, suas características se apresentam assim. Então Jesus não está de forma alguma nos enganando com respeito ao que seja o caminho para a vida. Tanto é assim que logo em seguida nós vamos destacar, ele vai falar sobre os falsos profetas. Mas o verdadeiro profeta, e Jesus é verdadeiro profeta, ele está dizendo: olha, escolha a vida, escolha o caminho para a vida. Entretanto, o caminho para a vida, a porta é estreita, o caminho é apertado. E poderíamos até somar com Jesus, a vida, o caminho para a vida é uma ascendente, não é ladeira abaixo, é ladeira acima. Exige de cada um de nós musculatura, não física, mas espiritual. Daí então Jesus dizer as características a respeito de um caminho e de outro, do caminho espaçoso e do caminho estreito. O caminho espaçoso, que é bastante confortável, por exemplo, olha uma ideia do caminho espaçoso. Porque Deus pertence a todos. E todos os caminhos levam a Deus. Esta é uma porta bastante larga. Por quê? Cabem todas as religiões. Todas as religiões são contempladas por esta frase: todos os caminhos levam a Deus. E Jesus vem e diz: não. Não. Ao arrepio de muitos, Jesus disse: eu sou o caminho. É artigo definido, o caminho. Ele não é um caminho, artigo indefinido, ele é o caminho. E ele é a porta estreita, como ele diz em João, não vamos aqui adentrar no Evangelho segundo João, quando ele diz que ele é a porta das ovelhas. Mas aqui vamos ficar nesse texto, porque é em Mateus que nós estamos. E Jesus então está falando o seu ensino, ele está pronunciando as palavras como o Evangelho, para a transformação dos pecadores. E é mesmo o primeiro passo para a transformação. Por quê? Porque nós fazemos escolhas durante a vida. E quando a pessoa escolhe o caminho estreito, que é viver segundo o Evangelho, que é viver segundo a palavra de Deus, quando escolhe o caminho estreito, já é o primeiro passo para a transformação. E quem assim procede, jamais estará desamparado de Deus, do Espírito de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, desde que acolha esta palavra como palavra de Jesus, porque é Ele quem está dizendo: entrai pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque diz o verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Estas são as características de uma verdadeira igreja. Difícil, árduo, apertado, nada confortável. Então, prestemos atenção. Quando alguma religião se apresenta muito light, em que as pessoas ficam muito à vontade, não há esforço algum. Aliás, os próprios líderes fazem o papel daquilo que seria de cada crente. Eles oram pelos seus seguidores, a troco de dinheiro, certamente, porque tem lá o sacrifício que tem que ser feito, quando na verdade cada um deve tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, como ato de abnegação, como ato de consagração de si. Então, certamente o ensino de Jesus é para a transformação de pecadores. E o primeiro passo é quando abrem-se os ouvidos para acolher e resolver neste caminho. A escolha certa é o caminho estreito, é o caminho apertado, ou a porta estreita, a porta apertada. É de um em um, é apertado o caminho. E é Jesus quem está dizendo. E tanto é assim que os versículos, a próxima sessão, que é dos versículos 15 ao 20, Jesus vai contrapor o que ele afirma ser o caminho para a vida: apertado, ladeira acima, estreito, exige de cada um esforço e abnegação, mas vem também a palavra dos falsos profetas. E Jesus então fala a respeito, versos 15 ao 20, Jesus diz: acautelai-vos
dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Esta é a palavra de Jesus, então, acerca deste caminho espaçoso que os falsos profetas anunciam, e não anunciam pouco, constantemente, desde o tempo dos profetas no Antigo Testamento. Durante todo o período veterotestamentário, os profetas de Deus eram combatidos pelos falsos profetas. Veja o que aconteceu com Jeremias, com Isaías, com Micaías e tantos outros profetas, com Amós, perseguidos. Quando fazemos leitura de Hebreus 11, ali tem um pouco da denúncia de como eram tratados os homens de Deus, como eram tratados os profetas de Deus. E não eram somente pelos estrangeiros que eles eram odiados, não. A própria casa de Israel, a própria casa de Judá, perseguiram os seus profetas, os profetas de Deus. E aqui Jesus faz um paralelo. Ele está dizendo: o caminho para a vida, o caminho para os céus é apertado, é estreito. Porém, os falsos profetas se levantam e dizem coisas horrendas. Levam as pessoas às práticas mais esquisitas, mais estranhas às Escrituras, para a conduta de um crente. Quando, por exemplo, você observa uma vida cristã totalmente adaptada a uma vida secular, de forma que não há diferença entre aquilo que é secular e aquilo que é cristão ou sagrado. Então é o convívio entre o profano e o sagrado de uma forma eclética, tranquila. Não é assim. E Jesus, certamente os versos 13 e 14 contrapõem esta ideia que os falsos profetas constantemente trazem a respeito do que seja viver o Evangelho. Então, ridicularizam a vida de oração, ridicularizam a leitura bíblica. Aliás, tem igreja que proíbe até a leitura bíblica. Não permitem que seus crentes leiam a Bíblia. Um absurdo. Mas Jesus prenunciou. Jesus anunciou a respeito destes erros e ordenou que nós nos acautelássemos. O falso profeta procura te facilitar a entrada no reino dos céus, como se ele fosse um mediador, quando na verdade ele é um roubador. São roubadores, disse Jesus. E nos nossos dias, bem como nos dias de Jesus, não eram figuras incomuns. Pelo contrário, figuras muito comuns, e digo até mais, figuras muito populares. A população gosta de facilidades. É da natureza humana gostar de facilidades, das coisas mais rápidas. E aqui está uma palavra incisiva de Jesus, verdadeira, para que o atentemos para o seu ensino e façamos das suas palavras uma palavra certa. Então, o caminho espaçoso e os falsos profetas, verso 15 a 20. Não temos dúvida quanto a isto, porque, como disse Jesus no verso 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E o falso profeta, por mais que ele engane, por mais que ele disfarce as suas más obras, ele não pode enganar o Espírito Santo de Deus.
E aquele que busca viver o santo evangelho de Jesus, como Jesus quer, como Deus quer, não será ludibriado por falso profeta algum, a menos que a pessoa mesma queira ser ludibriada e opte pelo caminho mais fácil, pelas coisas mais fáceis. Cuidado é sempre bom, a cautela é sempre bom. Eu vejo às vezes com um tom de preocupação, corrente de oração para isto ou para aquilo, como se fosse um passe de mágica. A corrente de oração não tem problema nenhum com ela. O problema é estabelecer metas e objetivos e resultados. E mais, você participa de uma, você não pode quebrar a segunda, porque se quebrar a corrente, não vai dar certo, como se fosse assim uma espécie de... Não, isso não tem a ver com o ensino de Deus. Isso não tem a ver com a Escritura Sagrada. Soa até mais fácil, mas está na agenda de invenção de algum desses espertalhões que se apresentam como profetas e são roubadores. Atentemos para o que Jesus diz e tenhamos os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos para enxergar e pelo Espírito pesar e avaliar. Por último, Jesus diz nos versos 21 ao 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer-lhe, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vou fazer leitura novamente destes versículos, mas quero pontuar aqui o caminho apertado, fazer a vontade do Pai dos céus. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí está o ponto-chave de todo este parágrafo, do que seja ser apertado o caminho para a vida, viver com o intuito e objetivo de fazer a vontade do Pai dos céus, vontade de Deus. E isto exige de cada um consagração, abnegação, esforço, como diz Jesus. Então, o caminho apertado, fazer a vontade do Pai dos céus. Primeiro, a consagração de si mesmo. Depois, a realização da obra que Deus nos confiou. Quando isso é invertido, acontece exatamente o que Jesus está prenunciando, como condenação para aqueles que querem fazer a obra de Deus sem consagração, sem compromisso, sem santidade. E eu faço um paralelo aqui com 1 Coríntios 9, 27, quando Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E o que quer dizer isto? Quer dizer exatamente o que Jesus está aqui já advertindo. Ora, você pode muito bem, como ímpio, pregar o Evangelho e salvar a muitos. Você pode muito bem, como ímpio, orar por alguém enfermo e curá-lo. Você pode muito bem, como ímpio, impor as mãos sobre alguém e em meu nome expulsar demônios. Você pode muito bem, como ímpio, fazer as obras de Deus, mas não será salvo por isto. É o que Jesus está dizendo. Não será salvo por isto. Pelo contrário, há uma expectativa horrenda de condenação, porque é o que Jesus está advertindo. Muitos naquele dia hão de dizer-lhe, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então
lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. E por que Jesus disse isto? Porque eles fizeram boas obras? Não. Certamente que não serão pelas boas obras o motivo da condenação, mas pela falta da consagração e obediência. Com que espírito se realiza a obra de Deus? Para fazer a vontade do Pai que está nos céus? Ou para satisfazer alguma outra vontade de si mesmo e projeção de si mesmo? Há uma linha divisória aqui muito tênue, porque aquilo que aparenta ser não é. Olha, milagres, prodígios, maravilhas, olha aquele homem. Aquele homem é um enganador, é um falso profeta. Agora, Jesus está dizendo: muitos naquele dia estarão nesta triste condição. Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome? Não fizemos em Teu nome muitos milagres? Em Teu nome não expelimos demônios? Mas o que faltou a estes? Faltou o apartar-se da iniquidade. É o que está dizendo aqui no versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não pode haver iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não pode ser assim. A assembleia, a congregação, aquele que serve a Cristo, há de estar com o seu coração purificado, santificado, consagrado. Não podemos associar iniquidade à vida cristã. E aqui então nós temos sim o ensino de Jesus para a transformação dos pecadores, porque no momento em que se entende o que Jesus está dizendo, entenderemos então que não basta nos envolvermos com a obra de Deus, é preciso nos envolvermos primeiro com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus, para aí sim realizarmos a obra que Ele nos confiou. Por isso pontuo para esses versículos 21 ao 23, o caminho apertado, 2 pontos, fazer a vontade do Pai dos céus. Primeiro, a consagração de si mesmo, depois, a realização da obra que Deus nos confiou. E aí, novamente, o paralelo que Paulo nos traz em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser condenado, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que atentemos para esta verdade, que é de transformação, e para a transformação do nosso caráter, sempre em melhoria, diante de um Deus santo e puro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer as considerações finais, me apropriando da própria palavra do Senhor Jesus, neste mesmo texto, que são os versículos seguintes, dos versos 24 ao 27. E exatamente estas palavras, dos versos 24 ao 27, é a conclusão do Sermão da Montanha, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. De tal maneira que nós entendemos então que Jesus está dizendo que todas estas intempéries da vida, representadas aqui pelos vendavais, pelas chuvas torrenciais, todas estas circunstâncias adversas acontecem para todos.
indistintamente, para o rico, para o pobre, para todos. Porém, aqueles que se apegam à palavra de Cristo e as praticam, passarão aprovados e abençoados. Que assim Deus nos faça. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei do Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Oremos nesse momento. Senhor eterno, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, que vem para nos transformar, que vem para nos advertir, que vem, ó Deus, para que sejamos cautelosos diante deste mundo tão conturbado em que vivemos desde o princípio, como o Senhor, ó Deus, nos afirma, que Tu fizeste o homem perfeito, mas que ele se meteu em muitas astúcias, de maneira, ó Deus, que nós temos sobre a face da terra sempre essas duas ramificações, aqueles que agradam o Senhor e fazem a Tua vontade, e os demais que teimam pela impiedade e pela iniquidade. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, como corpo de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sempre os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos espirituais abertos, para que escolhamos sempre o caminho da vida, sempre, ó Deus, o caminho apertado, o caminho estreito, e que possamos, ó Deus, na medida dos nossos limites, realizar a vontade do Senhor neste viver que o Senhor nos dá por Tua graça. Assim fortalece, ó Deus, a Tua igreja presente, fortalece, ó Deus, a mocidade, fortalece, ó Deus, os jovens, os adolescentes, as crianças, homens e mulheres, o Teu povo, a viver, ó Deus, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, porque é o Evangelho da nossa salvação.
Assim, ó Pai, rogamos as Tuas bênçãos para esta nova semana, que o Senhor nos dá a conhecer, fazendo-nos, ó Deus, um povo obediente e conduzindo-nos, ó Deus, nestes caminhos, porque o Senhor, ó Deus, tem a nos esclarecer. Abençoa também, ó Senhor, aqueles que estão sob tratamento, aqueles que estão se recuperando, ó Deus, de enfermidades graves, como até aqui, ó Deus, temos percebido este problema da pandemia, ó Deus, que se estende sobre a face da terra. Suplicamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a nossa igreja e sobre os demais irmãos em Cristo Jesus. Tenha misericórdia, Deus, da nossa pátria, tenha misericórdia, Deus, do Teu povo. Rogamos estas bênçãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui de todo lugar, agora e sempre. Amém. 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 Que a tua igreja te sirva melhor, vestida de obras repletas de amor. Que o seu coração seja um bom guardador da fé que nos salvou. Queremos saber cantar e viver para Ti. Vem ensinar a fé que nos faz existir e assim maior glória Te dar. Jesus foi aquele que em carne se fez, foi justificado no Espírito e visto pelos seus anjos, pregado às nações, crido no mundo e recebido nos céus. Queremos saber cantar e viver para Ti. Vem ensinar a fé que nos faz existir e assim maior glória Te dar. Queremos saber cantar e viver para Ti. Vem ensinar a fé que nos faz existir e assim maior glória Te dar. Que a tua igreja te sirva